que também é uma pergunta bastante, creio eu, bastante feita aí, né, dentro desse debate, que diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Jesus lá no céu, Jesus estando lá no céu, diz que tem um Deus. Ele fala do meu Deus. Então, Jesus tem um Deus. E nesse contexto, ele está no céu. Então, lá no céu, Jesus tem um Deus. E dentro disso, que o texto diz, a pergunta é: isso denota uma distinção eterna entre pai e filho? Como o unicismo interpreta essa passagem? Claro que tem aquela questão da trindade econômica, que já entra na defesa da trindade, etc., mas eu quero saber como o unicismo explica isso. Jesus lá no céu dizendo que tem um Deus. É contigo, Michael. Maravilha. Nossa, Deus me deu, quando eu já tive, quase todos os debates me fazem essa pergunta aí, sabe? E o Senhor me revelou uma vez, me deu a revelação, eu fiquei maravilhado, vou compartilhar ela com vocês aqui agora. O ministério, lá em Hebreus diz o quê? Lá em Hebreus diz que Deus antigamente falou aos pais, né, de várias formas, de muitas maneiras, pelos profetas. Agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ou seja, quem é o Filho? É o seu tabernáculo, onde ele estava. Jesus, sempre que falava do Pai, desse Deus dele, né, ele estava falando de quem? Ele estava falando do seu Espírito, né? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Quem que é o Pai? O Pai é o Espírito que está nele, entendeu? Essa realidade de Jesus ali, antes da sua morte e ressurreição, ela permanece depois também. Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, Jesus, ele fala bem assim, ele fala acerca do Pai, ele fala: cadê o seu Pai que você fala? Cadê o seu Deus, né? Aí, tá nele. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não podemos esquecer essa questão, né? Ego kai pater in esmen. Eu e o Pai somos um. Agora, qual que é a indagação? Qual que é a pergunta? Maico, mas aqui Jesus está lá no céu, Maico. Lá no céu, vocês unicistas não falam que lá no céu o ministério do Filho já acabou, ali não é ele, não é o próprio Deus lá no céu, e aí, como é que fica? Lá no céu aqui ele está falando para João aqui, ó, quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, da onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e da nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí ele fala isso aí, as pessoas, e aí, Mike, como é que vocês respondem essa questão aí? Será que o ministério do Filho ele acaba depois que Jesus ressuscita? Não, ele continua. Essa aí está a questão, Hélio. Deus ainda continua falando por meio do Filho ainda depois da ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita, você lembra quando quem vai ser a primeira pessoa aí no sepulcro? É Maria Madalena. Aí ele fala assim, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, depois de ressuscitado, ele vai subir, ele ainda continua falando. Da mesma maneira, quando ele estava antes da ressurreição, ele falava do Pai, do Deus que habitava nele, essa realidade ainda continua. Por quê? Porque lá o ministério do Filho ainda não acabou. Só vai acabar onde o ministério do Filho? Aonde ele vai ser tudo em todos. Vai acabar depois do milênio, entendeu? Algo que não aconteceu no texto. E olha como é que eu explico essa questão aqui. Ó. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, lá fala bem assim, pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, presta atenção nisso aqui, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Qual outra vez? Tem gente que interpreta, Helry, que aqui em Hebreus 1,5, Jesus foi gerado na eternidade, e depois na encarnação. Você já viu essa interpretação? É errada, essa interpretação ela é errada. Aqui o texto de Hebreus, ele está sendo explicado, eu creio que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, ele está sendo explicado pelo próprio apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 13. Olha o que é esse outra vez aqui. Primeiro, Jesus foi gerado a primeira vez na ressurreição, no ventre de Maria. No ventre de Maria. E a segunda vez que ele foi gerado e outra vez ele serei por pai, ou seja, o ministério do Filho ainda continua,
é na sua ressurreição. Olha onde é que está escrito isso aqui em Atos capítulo 13, o versículo 32 a seguir. Lá fala bem assim, ó. E nós vos anunciamos as boas novas das promessas feitas aos pais, ao qual Deus nos tem cumprido a nós, filho dele, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei. Ou seja, os Salmos, o Hebreus capítulo 1, versículo 5, que está falando dos Salmos, está falando dos Salmos 2. Ou seja, e isso, Paulo explica que isso é a ressurreição de Jesus. Olha o versículo 34. No tocante que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Então, quando Jesus é ressuscitado dentre os mortos, o apóstolo Paulo diz que está se cumprindo os Salmos 2, verso 7, que é a citação de Hebreus. Tu és o meu filho e hoje te gerei. Então, tipo assim, Jesus foi gerado 2 vezes, de que maneira? Primeiro, gerado em carne o seu corpo, e segundo, falando da sua ressurreição dentre os mortos. Então, outra vez eu serei por pai e ele me será por filho. Ou seja, o ministério do filho continuou. Por isso que em Apocalipse ele continua falando: farei de vocês colunas no templo do meu Deus, né? Da cidade do meu Deus. E só para finalizar aqui, ó, Helder, como é que você é feito coluna no templo de Deus? Uma vez eu fiz o trinitariano me fez essa pergunta aqui, eu dei a resposta para ele e eu joguei outra pergunta para ele. Falei, como é que você se torna coluna no templo de Deus? E ele ficou sem saber. Eu falei, rapaz, o templo de Deus é o corpo. Quando eu sou enxertado no corpo, eu sou membro de Cristo, eu também me torno corpo, me torno templo. Aí eu sou coluna no templo de Deus, falando de nós sermos reconciliados com Deus no corpo da sua carne. Entendeu? Então, se Jesus está nos dando a filiação, que esse texto aqui ele fala de reconciliação. Ou seja, como é que você, Helder, se torna coluna no templo de Deus? Quando você se torna membro do corpo de Cristo. Então, por isso que ele tem que usar essa linguagem do meu Deus, do meu Pai. Por quê? Porque você está recebendo a filiação. Então, é ele que faz te enxertando nele mesmo, entendeu? No corpo da sua carne. Então, aí está explicado aí, ó. O ministério do Filho continua e só vai ter fim aonde ele vai ser tudo em todos, vai entregar o reino ao Pai, né? Ou seja, vai ser... acabou o ministério da filiação, toda a profecia foi cumprida, aí ele se torna o que ele sempre foi, porque o ministério da filiação, do seu ofício de filho acaba, entendeu?